O marco legal é toda legislação que rege um determinado assunto, como a Constituição, leis, portarias e leis estaduais e municipais. Até 1962, o ano do Código Brasileiro de Telecomunicação, CBT, a radiodifusão estava regulamentada por decretos promulgados pelo presidente Getúlio Vargas. O papel da União nas outorgas de radiodifusão e sua renovação definida nessa legislação foi ainda reforçado pela Constituição Federal. Apenas com a promulgação da Lei 4.117/62, ou CBT, houve a consolidação da regulamentação das telecomunicações e da radiodifusão no Brasil. O marco legal permanece como principal instrumento regulador da atividade de radiodifusão de sons e imagens do país. A Constituição Federal, CF, de 1988, veio a complementar o CBT, estabelecendo competências, princípios e regras a respeito das concessões de rádio e TV. Artigos da CF referentes à comunicação social e às concessões de radiodifusão. Compete à União Federal. Conjunto de leis e decretos que tem como tema a TV aberta comercial. Na legislação, a Lei 4.117/62 institui o Código Brasileiro de Telecomunicações. Lei 5.785/72 prorroga o prazo das concessões e permissões para a execução dos serviços de radiodifusão sonora que especifica e dá outras providências. Decreto 88.066/83 dá a nova regulamentação à Lei no 5.785, de 23 de junho de 1972, e a renovação das concessões outorgas para exploração de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Lei 9.472/97 dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais nos termos da Emenda Constitucional de 1995. Artigos da CF referentes à comunicação social e às concessões de radiodifusão. Competências e procedimentos. Artigo 21. Compete à União. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Artigo 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. 1. Preferências a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. 2. Promoção da cultura nacional e regional e estímulos à produção. Agora saiba mais sobre as estações geradoras. Conforme o serviço de radiodifusão, que é a transmissão de som e imagem, deve ser finalidade educativa e cultural e são considerados de interesse nacional. A infraestrutura física de transmissão de sinais em rede se dá através de 3 estações: a geradora, a retransmissora e a repetidora. Basicamente, as geradoras elas se organizam em grades de produção, inserindo conteúdo próprio e publicidade. O que são as geradoras? As geradoras são os conjuntos de equipamentos, incluindo os acessórios, que realizam emissões portadoras de programas que têm origem em seus próprios estúdios. Já as retransmissoras é um conjunto de receptores e transmissores, incluindo equipamentos, acessórios e capazes de captar sinais de som e imagens. Já a repetidora é um conjunto de receptores e transmissores, incluindo equipamentos e acessórios, capazes de captar sons e imagens naturais de uma estação geradora. De uma forma simples, as geradoras elas necessitam de uma concepção ou permissão para defender a sua abrangência. Já as retransmissoras e repetidoras, elas requerem uma autorização. Cabe ainda apresentar
as definições técnicas conceituais a respeito do serviço de radiodifusão de sons e imagens, que são prestados por geradoras, retransmissoras e repetidoras, fornecida pela Agência Nacional de Telecomunicação, que é a Anatel. Televisão. Televisão é um tipo de serviço de radiodifusão destinado à transmissão de imagens e sons por ondas radioelétricas. A retransmissão de televisão ela é um serviço de TV destinado a retransmitir de forma simultânea. Os sinais de estação geradora de televisão para concepção é livre e gratuita pelo público em geral. A repetição de TV é um serviço de TV destinado ao transporte de sinais de sons e imagens oriundos de uma estação geradora de televisão para a estação transmissora e retransmissoras, ou ainda para outra estação geradora de televisão, cuja a programação pertence à mesma rede, funcionando como uma ponte de sinal para que entre a geradora e a retransmissora. Para que a TV aberta funcione, é preciso que tenha órgãos gestores e reguladores. E nós temos três principais nesse segmento, que é a Anatel, o Congresso Nacional e o Ministério de Comunicações. Como as emissoras de TV no país são concessões públicas, cabe ao Ministério das Comunicações o papel de fiscalizar para que o conteúdo veiculado respeite as leis do setor existentes no país. Por isso, fazem procedimentos administrativos e adotam medidas necessárias para o cumprimento das regras e sanções aplicadas aos executivos do serviço de radiodifusão. Já o papel da Anatel é bem técnico: administrar a distribuição de radiofrequências, expandir licenças de instalação e fiscalizar o funcionamento das estações transmissoras de radiodifusão, os sons e imagens. Logo, temos o Congresso Nacional, que é responsável pela aprovação e renovação das outorgas de radiodifusão. Apesar de ser responsabilidade do Poder Executivo, a Constituição Federal exige que o Legislativo aprecie essas outorgas. Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre a cadeia de valor aberta. A cadeia de valor aberta é dividida em 4 partes: a produção de conteúdo, a programação, a distribuição e entrega e o consumo. A produção nada mais é que colocar as ideias em prática. A programação é a responsável por intercalar os programas que serão exibidos, assim como também os comerciais que são veiculados. A distribuição e entrega é a chegada da programação até a TV do telespectador por meio da radiodifusão. O consumo, quando o telespectador está usufruindo da grade de programação de alguma emissora. Estamos na era digital e o modo de assistir televisão acompanhou esse processo. Com a TV digital também temos a cadeia de valor da TV digital. Nela só acrescenta 2 pontos: o empacotamento, que agrega e armazena os programas. Já o acesso permite que o telespectador utilize recursos que não são oferecidos na TV analógica, como a imagem HD e a possibilidade de assistir TV no smartphone. Agora, veja a explicação detalhada de cada uma das etapas da cadeia de valor da TV aberta. A produção de conteúdo nada mais é do que o processo que reúne desde as primeiras ideias para um determinado programa televisivo até a sua transformação em um produto audiovisual. Nesta etapa, a equipe composta por produtoras de conteúdo, roteiristas, finalizadoras, atores, diretores, entre outras funções, criam um produto final que será vinculado pelas emissoras de televisão. Entretanto, este não é o único modelo de produção. No mercado, é possível encontrar casos onde uma emissora de televisão cria um conteúdo e uma produtora independente executa a produção. Chamamos isso de terceirização da produção de conteúdo. Há também o que chamamos de coprodução. Este caso ocorre quando a emissora de televisão faz uma parceria com a produtora independente e juntos produzem o programa. A programação consiste na organização da grade da programação diária da emissora de televisão. A grade de programação pode ser remontada após sua distribuição, com a inserção de conteúdos gerados ou adquiridos. A programação é a fase de maior destaque na cadeia de valor. Ela se encarrega de organizar, distribuir conteúdo e inserir anúncios publicitários. Inclusive, a publicidade é a principal fonte nesse mercado. Sua função é aumentar o nível de audiência por região e horário. A publicidade tem um espaço considerável na TV aberta. A grade de programação é organizada de modo que os anúncios influenciem ou não os receptores. A transmissão é o terceiro segmento na cadeia de valor da TV aberta.
Aqui acontece a distribuição do programa entre emissoras de uma rede de televisão até o fato da entrega do conteúdo ao espectador. A entrega deste conteúdo pode ocorrer de duas formas. A primeira é por meio da própria infraestrutura da rede de televisão, que utiliza estações repetidoras para a distribuição das cabeças de rede às emissoras locais. O consumo é a última fase, mas não menos importante. Se trata da recepção do conteúdo dos programas de televisão e seu consumo. Apesar de muita gente achar que a TV aberta no Brasil está morrendo, a Cantar Ibope tem dados que apontam exatamente o contrário. Segundo a Cantar, por exemplo, nos últimos dias, ao menos 90% dos 86 milhões de pessoas que vivem nas 15 maiores regiões metropolitanas do país assistem TV aberta por no mínimo 1 minuto. As novelas ainda são o produto mais visto na TV aberta, seguidas por reality shows, filmes e esporte. Portanto, a TV aberta ainda tem um espaço e um público muito grande e seria insensatez imaginar que ela esteja morrendo diante de dados e todo esse sucesso que ela faz.